Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 10 do podcast da Natureza à Mesa, o podcast que liga o campo à sua mesa, falando sempre de uma alimentação saudável, segura e cheia de sabor. Eu sou o Luiz Haas e aqui comigo meu amigo Jean Paulo. Olá, Tudo bem, Luiz, Jean? tudo bem? Tudo bom? Mais uma vez aqui juntos para essa nova conversa, uma conversa interessante. Nós temos aqui como convidado Rafael Corsino, sócio-diretor da Matrice. Tem muita história aqui para contar. A gente estava falando, é um artista da internet, praticamente vai dar uma lição para a gente aqui de como se manejar aqui no meio desse negócio todo aqui que a gente está. Então, gostaria de agradecer a GS1 pelo apoio que está dando desde o início desse trabalho, dessa contação de história, desse momento que a gente traz as histórias para dividir histórias de diversas empresas. A GS1 é responsável pela parte de identificação, é uma associação que trabalha com a identificação dos códigos de barra, códigos em linha, e que ajuda nesse processo também de levar as histórias, levar os processos lá do campo até os supermercados, até a casa, na verdade, dos consumidores. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre a GS1 Brasil, aqui na tela tem um QR Code, é só você acessar o QR Code e você vai ter mais informações no site, inclusive até pode marcar uma visita ao laboratório da GS1, certo, Que é o Jean? Centro de Inovação Tecnológica, fica aberto para visita lá. Ok? Também gostaríamos de agradecer a Rijkswan. Rijkswan é uma empresa holandesa de semente que está no Brasil já há vários anos, tem produtos perfeitamente adaptados à nossa necessidade de produção e do consumidor brasileiro. Se você também quer saber mais sobre produtos e serviços da Rijkswan, acesse o QR Code que está aqui na tela, vá ao site e você vai ter mais informações. Muito bem. Sim, diga. Eu preciso pedir sempre. Você que vai nos assistir agora... A gente tem que aproveitar, agora... vou te interromper, a gente tem que aproveitar o Rafa aqui, porque ele tem uns seguidores, milhões aí esparramados por esse Brasil e fora do Brasil, então é hora de a gente surfar a onda dele. Vamos lá. Você que vai nos assistir aqui pelo YouTube, a gente pede que você vai lá, clica no sininho, se inscreve no nosso canal. Assim você vai ser avisado toda vez que um episódio novo sair e você ajuda o nosso canal a crescer e levar essas boas histórias a muito mais pessoas. Muito bem, agora vamos ao que interessa aqui. Rafael, que está com a gente. Bom, nós começamos sempre assim. Se apresente, fale quem você é, traga a sua história, porque é um bate-papo, é uma coisa que a gente vai construindo ao longo desta 1 hora que nós vamos estar junto aqui. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter vindo. A gente tentou, acho que desde agosto que a gente está falando, vamos marcar, e ainda bem que nós estamos aqui. Deu certo. Ainda bem que foi antes do final desse ano. Mas que bom. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória como profissional, né, como empresário. Então queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Vai ser um prazer muito grande estar falando um pouquinho dessa trajetória aqui com vocês. Eu fico muito à vontade, né, aqui, Jean Paulo e Luiz, porque eu conheço vocês de longa data, sei do trabalho que vocês fizeram, o quanto vocês foram importantes para a cadeia de hortaliças. Então vai ser muito gratificante para mim poder trocar essas experiências aqui agora. Para nós também. Bom, sim. Meu nome é Rafael Corsino, eu sou engenheiro agrônomo de formação e o que me levou a fazer agronomia foi a influência do meu pai. Meu pai, ele vem de uma origem muito simples, muito humilde, ele sempre trabalhou muito com o pai dele, né? Não tinha condições financeiras e ele entrou no Banco do Brasil, ele fez toda a carreira no Banco do Brasil e como ele conseguiu ir, né, juntando dinheiro e acabou comprando um pedacinho de terra. E por eu acompanhar ele desde menino, 5, 6, 7 anos na propriedade que ele tinha, que tem até hoje, né, deixou para... meu pai, ele infelizmente na pandemia ele faleceu, mas ele deixou essa propriedade e desde que ele tocava lá soja, plantava milho, sorgo, eu fui tendo contato com a agricultura. E aí veio essa paixão pelo agronegócio. Então ela surge por influência do meu pai, por acompanhá-lo na fazenda e como ele era fiscal do Banco do Brasil, então eu também ia na propriedade dos colegas dele, dos vizinhos, né?
E aí aprendi a comer peixe cru. Ainda com 5, 6 anos de idade, eu tenho muitos amigos japoneses, eu sempre gosto de contar essa história. Uma criança de 5, 6 anos de idade comendo peixe cru, né? E aí que vem algumas culturas que a gente carrega, né? Mas, então a minha formação foi essa influência dele despertou a agronomia e eu, então, vou para cursar, fazer a graduação em Ituverava, que é a minha cidade natal. Eu sou de Miguel Lopes, né, mas eu nasci em Ituverava, só nasci em Ituverava, mas depois voltei para Ituverava para fazer agronomia. E eu me formo em 94. E tem uma aspas aí, entre a minha formação e antes eu fui candidato a vereador da minha cidade. É mesmo? As curiosidades. Eu tenho. Isso daqui eu não posso deixar de contar, porque isso eu acho que foi muito importante para mim, sabe? Para eu definir o que eu realmente queria. Por quê? A família de políticos sempre, né? O pai, a mãe, o tio empurra para a política. Sim. E eu fui empurrado muito jovem, fui um dos vereadores mais jovens do estado de São Paulo a ser eleito. Então você não foi só candidato, você foi eleito. Fui eleito e, se não me engano, o mais jovem do estado de São Paulo na época. Então, é uma responsabilidade muito grande para um menino que não sabia nada de política, né? E ali eu pude ver como era a política, viver a política, né? E fazer a escolha. Eu não quero política, eu quero investir na minha profissão. Então, o negócio foi mais ou menos junto, né? Eu era vereador e não tinha formado ainda, e aí eu tomei essa decisão de sair da política. Falei, olha, eu acho que política é uma vocação que a gente recebe, é uma missão, e como eu tenho muitos sonhos, né? Como a ser realizado ainda, não era ali que eu ia realizar os sonhos as ambições que eu tinha, né? Então, eu enxerguei isso logo cedo e aí resolvi continuar na agronomia, me formei, fiz pós-graduação em agronegócio, e aí foi o meu primeiro desafio, foi quando eu fui convidado para trabalhar na empresa Igarashi. Ah, tá. Você já caiu num lugar grande. Exatamente. E durante a minha graduação, eu ajudava meu pai lá, havia as coisas pequenas, cereais, essas coisas, e de repente a minha carreira, que foi toda... a minha formação e o início da minha carreira ali, ajudando meu pai, que foi toda em cereais, milho, soja, de repente eu caio nas hortaliças, na empresa Igarashi, não sabia nada, né? Então ali foi o primeiro contato que eu tive com as hortaliças. Comecei a trabalhar com batata, comecei a trabalhar com alho, comecei a trabalhar com cenoura, com cebola, com beterraba. Então eu tive uma experiência muito grande. E ali foi realmente a empresa onde eu pude aprender, porque a cultura, né, dos japoneses, elas são bem rígidas, e a gente, e eu carrego isso até hoje. É muito importante, né? Eu vejo que foi muito importante essa minha formação, né, em hortaliças por uma cultura japonesa. Disciplina. A disciplina japonesa. Então, isso te mostra muito, sabe? Te abre muito a mente para você se posicionar e fazer as coisas realmente certas, fazer as coisas dentro do time, porque hoje em dia eu vejo, Jean Paulo, que as empresas que mais têm sucesso é aquelas que conseguem fazer as coisas no tempo certo, pegar o planejamento de A a Z e cumprir com o planejamento no tempo certo. Acreditar no planejamento que fez, né? Porque às vezes faz o planejamento e não acredita nele, né? Exatamente. Acreditar e executar e cumprir. Porque isso é o que está na nossa mão, é o que a gente controla. Porque clima você não controla, preço você não controla. Entendeu? Agora, a única coisa que a gente controla, se a gente não fizer bem feito, então a gente já começa as coisas erradas. E o que é fazer bem feito? É você... pegar desde, eu vou plantar em tal pivô, tá bom, qual que é o histórico daquele pivô? O que já foi? Quais as culturas? Que herbicida que usou? Né? Qual a cultura que eu vou implantar? Qual a época que eu vou plantar? Qual a adubação? Qual a nutrição? Como é que está a questão biológica do solo? Como é que é a estrutura do solo? A questão física do solo? Então, isso está tudo na nossa mão. E muitas vezes eu já cansei de errar e não fazer os passos simples
Isso aí é tudo coisa simples que você consegue olhar, mensurar, analisar e avaliar. Sabe que você está falando uma coisa? Eu comentei com você que você falou que veio cedo para cá para nos encontrar, né? Eu falei, também estava essa semana lá em Fortaleza e na conversa pediram para eu fazer uma apresentação. Eu coloquei o slide que tinha duas palavras, fatores controláveis e incontroláveis. E agora você traz isso aqui Foi ontem que eu falei isso e hoje você está falando. Porque, de fato, está na nossa mão agir sobre isso. Pode ser que não dê certo. Exatamente. Pode ser que não funcione. Exatamente. Mas está na nossa mão fazer aquilo lá, né? Então, eu tenho uma dúvida. Quando você falou da questão do Igarashi, qual é a propriedade dele que você foi trabalhar? Eu comecei trabalhando em Uberlândia, em 97. Eu fiquei o ano de 97 em Uberlândia e depois, em seguida, eles me transferiram para a unidade cristalina. Aí eu fiquei mais 4 anos lá. Então, foi uma experiência bastante interessante que eu tive nesse grupo Igarashi. E dali, esses 4 anos, foi em Cristalina, onde eu pude conhecer profundamente as hortaliças. Aprender e depois já começar a liderar e ser o responsável da produção de campo dessas culturas. Mas não é curioso que quando você conhece, porque você veio eu vim da área da pecuária, você da área de grãos, né, de cereais. E a hora que você cai na hortaliça, parece que aquele negócio fica ali encalacrado, você não consegue se livrar mais dela, né? Cara, é impressionante como você visualiza aquilo, entende e é difícil se desvincular, não é? Eu, por exemplo, depois que eu entrei nas hortaliças, né, eu sempre tinha aquele sonho de plantar um pouco de cereais. Porque isso é lá atrás que eu recebi do meu pai, né? Então... E agora eu estou plantando um pouco de cereais, né? A gente planta lá uns 1.000 hectares de soja, planta milho, planta sorgo, essas coisas. Então, é aquele negócio que você recebe, né? Aquela cultura lá atrás. No DNA, né? É como se estivesse no DNA. Exatamente. Né? Aí hoje eu planto o alho, a cebola, né? E também planto os cereais. Mas é o que você falou. A cultura do alho, que é assim, uma das culturas que eu mais assim gosto de falar, gosto de... Você defende. Isso é bonito. A gente acabou, em função disso, de eu ter entrado nas hortaliças, de eu ter depois começado o projeto na Agrícola Verma, e depois quando você tem toda aquela estrutura criada e o negócio começa, poxa... Se o chinês invadir ao ponto de parar o projeto, a empresa fecha. As empresas fecham no Brasil. E aí, meio que fui empurrado para essa questão da defesa da cadeia, né, da Associação Nacional. Isso em 2008. Né? 2008, 2007, por ali. Foi quando eu estava ainda como gestor de produção na Agrícola Verma, lá no Verni. E aí os produtores, Rafael, assume essa associação para que a gente possa... Porque o negócio o mercado estava caindo tanto a produção de alho no Brasil, né? Chegamos a produzir 25%, 30% só do consumo. Nossa. Sendo que na década de 90, nós plantávamos 90% do consumo do Brasil. E depois nós fomos perdendo espaço com a abertura do mercado pelo presidente Collor, né? E depois, em seguida... com a assinatura do Mercosul, em 91, se não me engano. E aí nós fomos perdendo espaço para a China e para a Argentina. E o Brasil chegou a abastecer 20%, 25%. Agora que a gente conseguiu retomar de uns anos para cá, né? Rafael, eu conheci você há mais ou menos 20 anos, talvez 2007, talvez por aí, quando você ainda trabalhava na Verma. E a gente fez um primeiro projeto de compra de alho nacional, abrindo mão de alho de importação, né? E eu sempre defendi muito a questão do alho nacional, em detrimento do alho chinês, por exemplo. Nada contra a China, mas se a gente tem aqui um produto produzido de qualidade, por que não utilizar mais esse produto? Eu acho que nessa época dessa queda de produção e para aquilo que se desenvolveu até hoje, tem um ponto aí que é uma falta de informação para o consumidor final, que é o benefício do produto nacional em detrimento dos seus concorrentes. Ele tem uma série de qualidades.
Acho que falta, isso já melhorou, que o cliente, na ponta que vai decidir, ele saiba e ele exija, eu quero o produto nacional, né? O que de fato, nesse tempo todo até aqui, evoluiu sobre as características do produto nacional, a comunicação para o cliente e o que você entende que ainda pode acontecer para que esse produto esteja cada vez mais frequente nos supermercados, para o consumidor conhecer de fato esse produto e na hora de comprar falar, não, independente se é da origem A, B ou C, eu quero o produto nacional porque eu reconheço no produto nacional um produto de melhor qualidade, seja naquilo que eu consigo perceber de paladar, de rendimento, mas também pela qualidade na produção desse produto. Luiz, foi um trabalho muito grande que nós fizemos de lá para cá. Primeiro, as coisas mudaram muito de 2007 para cá. Antes a gente não tinha o alho livre de vírus. A Verma foi uma das pioneiras, né, como uma empresa a produzir esse alho, que a tecnologia ela veio da Embrapa, veio aqui do professor Marcelo Pavan, essa tecnologia. E a partir do momento que essa tecnologia, o produtor toma posse dela, nós subimos a nossa produtividade e produção no Brasil. Então nós estávamos na casa aí de 25% do abastecimento e nesses últimos 6, 7 anos nós chegamos a 60% do abastecimento do Brasil, de alho, 60% daquilo que se alho consome, brasileiro. 60% do volume é produzido. E esse mercado, imagino que cresceu também. O mercado cresceu e vocês cresceram dentro do mercado. O mercado cresceu. Ele cresceu muito na pandemia. Nós estávamos na casa de 30 milhões de consumo antes da pandemia, 30 milhões de caixa de 10 quilos. E quando chega a pandemia, e aí depois eu vou entrar na qualidade e nos benefícios do alho, o consumo de alho no Brasil aumenta para 36 milhões. Bastante, hein? Aumentou 20%. 20%. E por que aumentou esses 20%? Devido ao alho ser um antibiótico natural, combater gripe, combater resfriado. As pessoas passaram a procurar mais para combater essa Covid. Então, começou a ter um consumo muito maior de alho, a procura de alho, e nós começamos a divulgar, né, tivemos uma divulgação maior do alho brasileiro perante a sociedade. Então, aí que a gente fez trabalho em universidade para ver a qualidade comparado com alho chinês, e aonde a gente chegou à conclusão que o alho brasileiro ele tem 5 vezes mais concentração de alicina, que é a principal substância ali que dá imunidade, que combate a pressão arterial, que diminui o colesterol, uma série de benefícios que o alho traz para a saúde nossa. E a população procurou mais consumir alho para a questão da imunidade contra a Covid. Então nós tivemos um aumento grande de 2020 para 2021 e depois agora você vê que já começa a diminuir, deve estar em 33 milhões, diminuiu um pouco. Tá. Então naquele sufoco, todo mundo procurando, sair do governo procurando, todo mundo procurando, e o alho entrou como um benefício para melhorar a imunidade das pessoas. Então o alho brasileiro tem 5 vezes mais concentração de compostos nutracêuticos. E eu gosto sempre de falar nas oportunidades que eu tenho que o alho brasileiro é muito fácil de você identificar ele. Você tem que tirar aquela capa branca dele. São várias peles, né? Aquelas peles brancas. Tira toda. A hora que chega no dente, se ele for arroxeado, né? Ou arroxeado, ou roxinho ou arroxeado, né? Ou as bordas do dente ali roxo, ele é brasileiro, não tem erro. A China não produz esse alho. Até onde a gente conhece. O alho branco. E já o alho chinês, se você tirar e olhar o dente, ele é castanho ou marrom. Então, só que isso é uma questão que eu sempre, Luiz, venho falando com a Associação Brasileira do Supermercado, porque imagina todo mundo chegar e descascar esse alho no supermercado. Eu vou causar um problema para o supermercado. Exatamente. Mas aí por isso que eu falo, pessoal,
nós temos a legislação onde o supermercado é obrigado a colocar a origem do produto. É só você exigir do supermercado, chama o gerente. Se não tem, só tem o preço do alho lá, chama o gerente. Ele tem que colocar, se é produto. Hoje nós temos uma rastreabilidade. Sim. Que vocês deram um passo gigante aí para ajudar o setor. Então, pela rastreabilidade, tem que estar lá a origem, tem que estar uma série de informações. A identidade do que eu produzo lá. Tudo que eu fiz no campo está lá, né, através do código do produtor. Né? Você tem razão, mas assim, esse é um assunto que acho que é bom de explorar, porque o que você está trazendo é uma questão legal. Mas o consumidor não vai chegar na loja e falar, eu quero saber de onde vem esse alho. Não é isso que ele vai fazer. Precisa haver uma comunicação na loja mais harmônica do que a simples rastreabilidade para trazer para o cliente a consciência do produto que ele está comprando. Até porque, na rastreabilidade, se a gente for olhar da maneira com que ela chega para o PDV, você imagina que um supermercado não importa alho da China. E ele vai no Ceasa de São Paulo e ele compra o alho de alguém. O que está escrito na etiqueta da rastreabilidade que vai na caixa? Comprado do fulano de tal, Vila Leopoldina. Acabou o assunto. Uhum. Então, embora essas informações existam para consulta, para o cliente final precisa ser feita uma outra campanha, como eu disse, mais harmônica, menos técnica, para que quando ele chegue na loja, esse produto seja identificado. Se essa campanha vai ser produzida por cada supermercado, que é pouco provável, ou se talvez a associação tiver a condição de promover essa campanha, colocando uma sinalização, uma simples bandeirinha do Brasil, às vezes é mais eficiente do que qualquer outra coisa. Uma conversa como a que está tendo aqui agora, e o que você trouxe, não, descasca, você vai ver a característica do produto, ajuda muito. Mas ali no ponto de venda, eu ainda acho que pode melhorar a comunicação para o cliente, quando chegar lá, e entender que de fato aquele produto é um produto brasileiro. Eu queria adicionar um outro aspecto também, Rafael, porque eu estive na Averma acho que umas 3, 4 vezes assim, e aquilo lá eu fiquei realmente muito impressionado, né? As pessoas não têm noção o que é uma empresa como a Averma. Estou falando dela porque eu conheci lá né? A quantidade de pessoas trabalhando, o processo do alho, do plantio, depois eu tive com o pessoal da Fazenda Alvorada ali também, é 1 a 1, né? Aquele negócio. Eu acho que, novamente, usar esses mecanismos e o caminho, assim, a posição que você também exerce muito bem de seguir comunicando para falar, pessoal, isso aqui precisa ser valorizado de qualquer maneira. E um outro aspecto que eu acho que a gente também assim, não coloca em evidência, eu vejo, por exemplo, na África do Sul, né? Teve um período que eu fiz muitas visitas ali. Cara, a bandeirinha do pessoal tá lá, você comentou, a bandeirinha do Brasil, na embalagem, né? Tem que estar lá. Então, eu acho que aqui é um pouco de reflexão, desabafo, mas também de alternativas para a gente continuar fazendo esse trabalho, mas com mais concentração, porque eu acho que ele ainda é disperso. Você fala num canto, a gente fala no outro, mas a gente tem que ter uma convergência dessas coisas, né? Te ouvir também sobre isso. A gente faz muitas ações. Já fizemos com supermercados, sim, né? Já fizemos em várias capitais. Já fizemos plaquinha, nós produtores. Sim, eu lembro. Com a plaquinha de alho. Então, todo produtor vende e já coloca as plaquinhas dentro. Quando chega lá no supermercado, o cara já está na caixa. Alho brasileiro, já coloca lá. Ótimo. Toda a caixa dos associados da ANAPA, ela está lá escrita, tá lá alho brasileiro. Toda a embalagem nossa tem alho brasileiro. Então, assim, só que eu vejo que ainda falta mais. Sim. Ainda falta concordo. mais. A gente consegue alcançar bem quem realmente lida com a qualidade. Por exemplo, os chefes de cozinha. Sim. Esse a gente já fez vários trabalhos, fizemos a Rota do Alho, levamos chefes de cozinha, nutricionistas
do Brasil inteiro levamos, mostramos, levamos para a fazenda, mostramos como é que faz, como é que planta, como é que colhe. Então a gente faz várias ações nesse sentido. Eles são muito conscientes, porque eles precisam de qualidade para dar o Sim. efeito que eles querem na alimentação. alimento, Agora, realmente, para alcançar a dona de casa, esse é um grande desafio. Porque é muito difícil, financeiramente falando, a gente Claro. fazer uma campanha que realmente dê resultado para chegar à Sim. dona de casa. Sim. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, Luiz. Porque o dinheiro que a gente arrecada na associação, nós temos um pilar que o alho só existe no Brasil por causa do pilar da defesa comercial, aonde nós temos um grupo de advogados que trabalha 24 horas por dia atrás de liminares, atrás de concorrência desleal, atrás de competição desleal por parte da importação ilegal que vem esse alho da China. Só para lembrando que a gente tem aqui pessoas que estão assistindo e que não conhecem necessariamente a cadeia. Então, explica para gente, para quem está ouvindo, que quando você faz uma importação de alho, principalmente da China, né, existe uma camada alta de imposto para poder equilibrar o preço desse produto. Exato. Então explica um pouquinho, rapidamente, como é que são esses impostos. Olha só, e que acontecem as liminares para derrubar os impostos, o que deixaria a competição de custo mais desleal, né? Legal. Então é o seguinte, nós acabamos de passar agora por um procedimento de prorrogação do direito antidumping, renovação do direito antidumping. O que é essa renovação? O governo brasileiro pega as informações dos exportadores chineses, pega a informação dos produtores brasileiros e leva para estudo técnico dentro da defesa comercial para saber se a China pratica o dumping no mercado brasileiro. O dumping, para quem não está acostumado com esse termo, é quando o país ele vende abaixo do seu mercado para o outro país, no caso o Brasil, com o objetivo de quebrar a produção local, aqui a nossa produção, e depois que quebrar, eles mandam a quantidade de alho que eles quiserem no preço que eles quiserem, porque aí não tem mais concorrente. Então essa taxa antidumping é colocada para evitar essa prática desleal, né, que a China pratica no mercado. No caso, o mercado brasileiro. Ela praticava, o governo vem e coloca essa taxa. Então essa taxa é o seguinte... O custo do alho nacional, ele custa R$13 o quilo. A chegada do alho chinês, sem os impostos, sem nada, é R$7. Se deixar desse jeito, nós vamos quebrar. Então o governo vem e coloca uma taxa que equaliza a competição dos dois países. Então, quando coloca essa taxa, teoricamente, os produtores estão em igual competição com o produto chinês. Só que aí vem a empresa importadora brasileira e chega e conta uma história para o judiciário, falando que, alegando qualquer coisa lá, e o judiciário muitas vezes acata aquelas alegações. Dá uma liminar para não pagar essa... Importa e não paga esse imposto. E não paga essa diferença. Eu te falei de 13 para 7, então não paga essa diferença de $6 aí por caixa de 10 quilos. Quando ele não paga essa diferença, o custo do chinês chega muito mais barato. Aí eu não consigo vender meu produto. Então, isso é o que ocorre no mercado brasileiro. Aí, esse pilar da ANAPA de defesa comercial, ela consome 30%, 40% da arrecadação para ficar monitorando, para ficar vendo e não deixar essa competição. E se não fosse esse pilar da associação, não tinha mais alho no Brasil. Porque isso eu garanto para vocês. Melhorou muito, né? Assim, melhorou muito, eu digo, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a quantidade de alho que entrava no Brasil com essas liminares é muito maior do que é hoje, não é? Não. Não é? Porque o mercado, para comprar o produto nacionalizado, não tem mais esses milagres. Vou te dar um exemplo. O ano passado, do 100% do alho chinês que entrou, que foram 4 milhões e 500 mil caixas mais ou menos, 80% não pagou o direito antidumping. Apenas 20%. Quem que paga o direito antidumping? O supermercado. Isso aí. O supermercado paga porque eles têm
né, essa questão de vai compliance. fazer o que é certo. Isso aí, vai fazer o que é certo e ponto. Agora, o que eu tenho alertado também aos supermercados, né, até fiz uma comunicação com vários supermercados, é que ele comprando desse cara que faz as coisas erradas, também ele pode estar ferindo. É um risco enorme. Ele pode também estar ferindo essa regra e às vezes até comprometendo, né? Porque muitas vezes, quando pega uma coisa errada e chega nele, para quem que ele está vendendo? Pode chegar até no supermercado. Então, é uma coisa que é um pouco mais distante, né? Sim. Ele já está fazendo a coisa correta, legal, a gente sabe disso, a gente acompanha, a gente tem os números, mas também comprar de quem faz as coisas erradas, às vezes pode acabar sobrando. Então, esse é o grande desafio nosso, sobreviver monitorando essas pessoas que fazem essas práticas desleais ainda. E você tem, sei lá, vamos supor que tem algum supermercado, né, alguém do supermercado que está vendo aqui nosso episódio. Vocês têm, por exemplo, uma lista de que o supermercado quiser saber, olha, eu compro o alho aqui do fornecedor X. Eu quero saber se esse fornecedor X está pagando os impostos direitinho. Ele tem como consultar para saber se esse fornecedor X tem liminar ou não tem liminar? É possível isso ou não? É possível. Hoje a ANAPA ela tem mapeado em tempo real todas as liminar que conseguem no Brasil. Hoje nós conseguimos saber, no máximo com uma semana, as liminares que são dadas no Brasil. E a gente sabe quem é o juiz, qual é o TRF, se é a primeira região, se é a segunda, se é a terceira. A dificuldade nossa é que muitas vezes essas liminares são financiadas, tá? Eu aqui não posso provar, não é o meu papel, mas pelo que tudo indica, os argumentos que são usados para conquistar essas liminares, boa parte dessas liminares, a gente tem uma desconfiança que ela pode ser financiada. Não vou entrar nesse mérito, porque eu já tomei processo lá no passado e não quero mais tomar agora, já aprendi com isso, mas a sugestão é que pode estar ocorrendo isso no mercado. E isso atrapalha demais. E a gente tenta entrar no processo, o juiz não deixa a gente entrar no processo. Fala que o interesse nosso é econômico. Mas quem foi que pediu para colocar a tarifa antidumping? Foi nós, foi a associação. Como que é o interesse econômico? Meu interesse é social. A ANAPA, ela cuida de aproximadamente 6 mil famílias que produzem alho no Brasil, mais de 1.000 empresários que produzem alho no Brasil e uma cadeia com 300 mil trabalhadores. Como que eu não tenho interesse no negócio? Lógico que nós temos interesse em defender esses empregos, em defender... E o governo também tem interesse. E os impostos que essa cadeia paga? É uma cadeia de 8 bilhões de reais. É muita coisa. É uma cadeia de 8 bilhões. Imagina os impostos que a gente paga. Eu queria que, assim, você falou das pessoas envolvidas, do processo. Conta um pouquinho como que é, porque quando eu vi a produção de alho, eu fiquei muito impressionado. Se puder só assim, ilustrar um pouquinho. Olha, é importante essa pergunta, até esse espaço da gente falar para as pessoas que estão nos assistindo, entender. Eu tenho, nas minhas mídias sociais, né, @Rafael Jorge Corsino, tem plantio, colheita, preparo da semente, tem todos esses vídeos. Mas eu vou falar rapidamente. Assim, primeiro, quando você faz o planejamento e você define que vai plantar tal área, então você já separa aquele lote de semente para você plantar no ano seguinte. E aí você semente é o dente. A semente é o bulbo, a cabeça. É o bulbo inteiro. É o bulbo inteiro. Essa semente ela vai para a câmara fria e fica durante 60 dias. Por que ela vai para a câmara fria? Porque o alho ele precisa de um número de horas de frio abaixo de uma determinada temperatura para que ele possa formar a cabeça. Se você não armazenar esse número de horas de frio, por exemplo, no cerrado. No cerrado, o número de horas de frio, quando você planta ele em março, até quando você colhe, não é suficiente. Por isso que eu coloco ele 60 dias na câmara fria. Essa semente
armazena esse frio. Ela entende, armazena o frio? Ela armazena o frio dentro dela, ela entende que é para ela produzir, então ela guarda esse frio. Depois, só adicionado ao frio que ela vai receber, ela vai liberando as doses que ela precisa para complementar. Ela está apta a formar a cabeça. Então, por isso, a gente engana, né, a semente do alho. Ele acha que está no clima lá no frio, não, mas está dentro da câmara fria, né, tomando esse frio e depois, com mais o frio natural, ele forma. No sul, não precisa, porque o número de horas de frio é o suficiente para ele formar a cabeça. Então, aí você pega uma semana antes do plantio, você tem que tirar todos esses bulbos que você armazenou, que tomou 60 dias de frio. Você pega ele e debulha. Tem uma máquina que esses bulbos passam num rolo e ali espreme e debulha. E você pega e separa o dente da palha. Sim. Quando você separa o dente da palha, esses dentes vão para uma classificadora e separa o tamanho do dente. Dentes com 8 gramas, com 7 gramas, de 1 em 1 grama, com 6 gramas. Então você separa esse dente. E aí já tem uma quantidade enorme de mulheres também fazendo esse trabalho manual. A máquina separa, mas passa muita coisa. O maior no menor e o menor no maior. Então ela tem que ficar separando. Depois que separou, aí esse alho vai para o campo ser plantado. E ali nós temos uma lavoura, vou te dar um exemplo, de 100 hectares. Precisa pelo menos 70, 80 pessoas plantando alho. Uma lavoura com 1 a 1. Então tem a máquina que faz o preparo, a adubação e já faz a marcação. Tá. São 400 mil dentes num hectare, num campo de futebol. Nossa. Então, nós colocamos ali mais ou menos 15, 17 pessoas plantam 1 hectare. Então, você tem lá, se você quiser plantar 10 hectares por dia, então você pega esse número, 17 pessoas vezes 10, você precisa de 170 pessoas por dia para você plantar. E aí, essas pessoas vão plantando e tem a posição correta. Se você tem você pega o bulbo, onde você pega o cabinho aqui em cima. Quando você tira o dente, essa parte de baixo aqui é onde sai a raiz. E aqui em cima é onde nasce a folha. Então ele tem que ser enfiado dessa maneira. Sim. Se você enfiar ao contrário, a raiz vai para cima e a folha vai para baixo, você perdeu aquele bulbo. Então, não existe máquina ainda que faz esse trabalho de deixar o dente em pé na posição correta. Tem máquina que você coloca, ele fica tudo deitado. Tá. Só que as medições que nós fizemos, comparando o plantio manual e o plantio na máquina, né, o levantamento que a gente fez, quando ele cai deitado, ele demora 1 semana a mais, 10 dias, para ele virar, levantar e ir com a folha para cima. 10 dias a menos no ciclo, ele tem uma menor produção. Porque o outro já vai desenvolver e já vai embora. Esse outro ele vai ainda romper, a raiz vai ter que achar o lugar e acaba perdendo produtividade. Então ainda não temos máquina suficiente para fazer esse trabalho. Uma vez que você plantou os 400 mil manual, você faz todos os tratos culturais até chegar no ponto da diferenciação. Esse é um outro detalhe que o produtor tem. O ponto da diferenciação é aonde o alho começa a definir se ele vai formar a cabeça ou se ele vai dar folha. Se você erra na quantidade de água ou na quantidade de nitrogênio, um alho muito vigoroso, ele só vai dar folha. Outro problema que o produtor tem. Então ele não pode errar nem na dose de câmara fria, que faz ele produzir, ele dar folha. Se ele errar em câmara fria e colocar um frio menor, ele só dá folha, ele não forma a cabeça. Se eu jogo nitrogênio em excesso no momento da diferenciação, ele vai dar só folha, não dá cabeça. Então é uma cultura muito técnica. E aí depois, vencido essa fase, vai chegar na hora da colheita. Tem uma máquina aqui que você passa, fofando o terreno, e as pessoas catam essas cabeças e formam o camalhão. Por que você forma o camalhão? Porque você precisa proteger a cabeça do alho do sol nas primeiras 72 horas. Depois, o risco de queimar e cozinhar o dente já diminui muito. Mas nas primeiras 72, se você não cobre, ele cozinha o dente e você perde a cabeça. Ele apodrece. Então você tem que fazer... tem alguma hora específica desse processo de colheita? Não, o dia inteiro? O dia inteiro. Você pode colher. Você não pode deixar ele com a cabeça exposta nas primeiras horas. E depois você vai cortar, depois de perder a umidade da folha dele. Isso leva de 10 dias, 12 dias, dependendo se o clima está frio, não está frio, né, umidade, essas coisas.
Depois que ele desidrata, você vai e corta. Hoje em dia, nós já estamos fazendo diferente. Nós estamos cortando ele verde, leva para o galpão e coloca turbinas para secar ele no vento. Com isso, nós melhoramos muito a eficiência. A quantidade de alho indústria que dava era muito grande. Tá. Porque, às vezes, você deixava secar muito e quando você ia cortar, ele já estava muito seco e dava muita indústria. Tá. Agora, você corta ele verde, você não perde nada com relação a isso, só que chega no galpão, você tem que ter as turbinas jogando ar para secar esse alho. Ele precisa perder umidade. Se tiver umidade na cabeça, ele vai ter problema, apodrecer, escurecer, manchar a pele dele. E aí Mas já tem muita gente fazendo isso? Já tem muita Já? gente fazendo isso. Porque, inclusive, assim, se não for nesse processo, ele seca no campo, não seca? Ele seca Coberto. no campo. Você corre o risco de chuva, não é? Aí de você, acordo com a região, de acordo com a você região, corre o você risco de chuva. corre- E na turbina lá, direitinho, Sem esse risco risco. você tira ele da frente, né? Você evita o custo de você cobrir, jogar a lona em cima, esse custo da lona, o custo de você ir com as pessoas para fazer o camalhão e tal. Então você evita esse custo. Você corta verde, leva para o galpão e joga ar. Se por acaso você não der conta, você vai correr o risco com o tempo, dependendo da época que você vai colher ele. E depois, para fechar, as pessoas entram cortando cabeça a cabeça. 400 mil dentes, É o toalete. 400 mil bulbos, vira 400 mil bulbos, e a pessoa corta 400 mil, tira a folha, tira a raiz. Não parou, não. Daí, Aí vai toletar. ele vai na caixa e a caixa vai para o packing house. Chegou no packing house, você passa na máquina para classificar, porque lá você não é uma indústria que você coloca para produzir desse tamanho, sai tudo desse tamanho. Não. Você produz desse tamanho, vai crescendo. Alhos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separou, aí entra as mulheres. Nós temos um contingente de mulheres. E por que mulher? Porque a mulher é mais delicada. Ela não pode tirar muitas peles, senão ele vira sorriso e perde 20%, 30% do valor. Então tem que ser a mulher que é mais delicada e também ela ajuda a sustentar financeiramente a casa. Ela pega o dinheiro e aplica na educação, aplica na comida. Muitas vezes o homem pega e vai beber, vai fazer uma coisa ou outra e acaba não pondo dinheiro em casa. Então a gente ajuda as comunidades que estão ao redor das empresas. Então olha só o trabalho, quantas pessoas já passaram aí. E depois de toaletar, tirar aquela pele suja do alho, e ele vai ficar com a pele limpinha para chegar no supermercado para a dona de casa comprar. Então olha só esse trajeto. Não, Nós é gastamos impressionante. 16 pessoas por hectare. É uma das culturas que mais emprega mão de obra por hectare. E qual é esse ciclo todo, entre o plantio até chegar nesse final? Se pegar da câmara fria, que é quando a gente coloca, você vai pegar de janeiro, você vai plantar ele em março e você vai colher ele em julho. E aí você vai preparar ele para estar no mercado em agosto. Então vamos pegar de janeiro a agosto. Tá. E depois ainda mais 2 meses para receber. Então o produtor só vai ver esse dinheiro 10 meses depois. 10 meses depois. Ele aplica, enterra todo esse dinheiro. Hoje é 250 mil por hectare. Esse Então, é o custo de esse é o implantação. custo, o alho prontinho na caixa para sair para o supermercado. 250 mil a caixa. Tá. Né? E ele vai custar mais ou menos 13, 14 reais o quilo para o produtor. Tá. E você vê supermercado vendendo a 50, né? Esse é um ponto que a gente precisa Colocar na pauta. conversar muito. Isso precisa entrar na nossa pauta. É. E o supermercado ainda é exprimido no lucro. Então, para você ver, como é que está sendo esse negócio? Nós não estamos ganhando dinheiro, o supermercado está exprimido. Aonde está ficando esse, né, essa fatia do bolo maior, né? Acho que assim, é sempre importante avaliar na cadeia como um todo aonde estão as oportunidades para redução de custo, né? Vou falar aqui uma coisa, não sei nem se é exatamente o caso, mas, por exemplo, a caixa de papelão tem um custo. Tem. Certo? A caixa plástica retornável, ela tem um custo menor. Será que, se você está direto com o supermercado, aí vem a questão da compra sempre direta. Se eu estou direto com o supermercado, se eu tenho um programa de compra, se eu tenho uma finalidade do negócio, quem sabe utilizar uma caixa plástica retornável poderia reduzir o custo durante o processo Das e fazer o embalagens. produto ficar mais barato. Porque a embalagem custa, chega no final, rasga, põe lá numa prensa, manda embora. Né? E não necessariamente para efeito do meio ambiente isso é satisfatório. E uma caixa retornável é. Eu não estou nem dizendo que é o caso, mas assim, existem pontos dentro da cadeia de abastecimento que podem ser avaliados
e que talvez traga uma redução. Mas isso só acontece se o supermercado tiver com você que produz, se tem de fato uma fidelidade nesse processo e tem um planejamento nele. Porque senão você está lá, você montei meu planejamento. Nesse planejamento eu vou comprar X quantidade de caixa, eu vou produzir de uma tal maneira. Para quem eu vou vender? Não sei. Vou descobrir depois que eu produzo tudo. Aí você vai montar uma escala de produção. Então, eu acho que é importante olhar ao longo, de novo, desse processo todo, E quais ver são os pontos, as oportunidades as de oportunidades redução de redução de custo. E me diz uma coisa, depois desse processo todo pronto, digamos que lá em agosto, né, o alho já está pronto, quanto tempo é que é possível que um alho seja armazenado lá para quem produziu, para que esse alho vá até o cliente até quando? Até dezembro, até novembro? Qual é esse período de armazenagem? Em frio, né? Em frio. Em frio. É uma pergunta bem interessante, Luiz. Antes, não sei se talvez você vai lembrar, a China mandava o alho para nós só numa época, Isso. né? E os chineses, acho que foram talvez os primeiros, né, a desenvolver essa tecnologia de armazenar o alho no frio. Uhum. Então eles fazem um tratamento no alho lá e coloca na câmara fria. Então você vê que depois, a partir de um determinado tempo, a China passou a mandar alho para o Brasil os 12 meses do ano. O Brasil copiou essa tecnologia que a Europa já usa, que os Estados Unidos já usa, e de armazenar o alho no frio. Isso foi muito bom para nós. Por quê? No momento da colheita, que é ali o pico da colheita, em agosto, nós temos produtores de todos os tamanhos. Então, os maiores, que têm condições de segurar, tira esse alho do mercado Tira o excesso e e guarda guarda na câmara fria. Então, você pode guardar até um ano esse alho sem problema nenhum. É armazenado de forma correta, né? A menos 5 graus, a umidade em torno de 60%, 70%. Então, você pode guardar durante um ano, né? Então, com essa tecnologia de armazenar o alho no frio, nós tiramos uma parte da oferta que entrava em agosto e o preço mantém mais uniforme durante o ano. Você vendia muito barato num determinado período Exatamente. e abria o mercado para importação na janela que você não tem produto. E né? o produtor passou a ganhar dinheiro, esses que guardaram, porque o mercado de junho e julho sempre deu preço. Só que a gente não conseguia levar o nosso alho até junho e julho. Olha que interessante. Quem que tinha essa oportunidade? Quem produzia na região sul. Porque eles produzem, colhem em dezembro, e aí vende janeiro, fevereiro, março, abril, e colhia ali para vender em junho. Então, essa janela era favorável aos produtores da região sul. E essa janela passa a abrir para nós com essa tecnologia. Então, nós resolvemos dois problemas, né? Um de excesso de oferta no pico da colheita, e o outro, quem já está capitalizado, conseguiu melhorar a sua média, que vende esse alho mais caro lá em maio e junho. Uhum. Então, conseguiu agregar valor, melhorando a média de venda do seu produto. Mas você diria que essa é uma realidade hoje para a maior parte dos produtores brasileiros que tem essa condição? Não, é uma realidade, eu até te falo, para 5 milhões de caixas hoje, aproximadamente. O Brasil produz aí 21 milhões de caixas, mais ou menos, 20 milhões de caixas. Então tem uma oportunidade ainda grande. 20%, não, 20%, mas 25% hoje, Isso. o Brasil já está estruturado, né? E isso daí ajuda muito, porque você tira, isso daí entrava ali em agosto, setembro, outubro, né? Então, você vê que quando, se pegar os gráficos passados, a hora que chegava no mês de agosto, vinha descendo. Depois que começaram a ter essa oferta mais linear, aí a curva já diminuiu e o preço já ficou mais estável durante esses meses, né? A região sul representa quanto da produção? Região sul hoje deve estar com 2.500 hectares, aproximadamente. O Brasil deve ter 16 mil hectares, 16.500 por aí. Então, uns 10%, 15% mais ou menos. Mais ou Por aí. menos. Tá. Onde se produz no Brasil hoje? Essa pergunta também eu gostei, porque é uma oportunidade de mostrar o trabalho que a ANAPA faz com a agricultura familiar. Nós ajudamos a desenvolver, estamos ajudando o Paraná. Nós fizemos uma parceria com a Embrapa e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
de uma TED que foi para produzir sementes livres de vírus para os pequenos agricultores do Paraná. Nós ajudamos também a fundar uma cooperativa lá, damos apoio, né, aos produtores. No Nordeste, agora, recentemente, nós ajudamos a fundar a Associação dos Produtores da Bahia, ali da região de Novo Horizonte. E a gente faz giros técnicos em todas essas regiões. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí. Né? Nós temos pelo menos aí uns 11 estados produzindo alho. E a agricultura familiar, a agricultura mais empresarial é Sudeste e Centro-Oeste, né? Você pega Minas, Sim. Goiás, uma parte da região Sul também tem alguns produtores que são maiores, né? Mas o restante aí nós temos 5, 6 mil famílias esparramadas no Brasil produzindo alho. E a ANAPA faz giros técnicos em todas as regiões que produzem alho, levamos conhecimento, levamos palestrantes, levamos... captamos a necessidade, né, os desafios das regiões. O desafio aqui é fungo de solo, raiz rosada, esclerose sepivoro, isso, a gente leva para pesquisa, e aí eu complemento. Eu falei de um braço que é a defesa comercial, o outro braço forte da ANAPA é a pesquisa. Hoje nós temos mais de 200 pesquisas esparramadas nas universidades, na Embrapa, né, em várias instituições de pesquisa. Então nós temos pesquisa de tudo que você imaginar, de bioinsumos, de biológicos, de combate aos principais fungos e pragas do solo, de melhoramento. Nós temos uma pesquisa interessante para tentar fazer, como o alho, ele não é uma semente verdadeira, né? A multiplicação dele é o próprio bulbo. Então a gente está com uma pesquisa aqui com o professor Piotto, que ele está irradiando o alho para gerar mutação, e aí ele desenvolver outras variedades, que é muito difícil você fazer cruzamento de alho, né? Então é quase que impossível. Então nós estamos com uma pesquisa bem avançada, já gerou várias, né, linhagens que pode vir a ser uma nova semente, uma nova oportunidade, porque hoje nós temos um problema muito sério. 90% do alho plantado no Brasil é ito. Imagina se dá um problema numa variedade dessa. Acaba tudo. Acaba a produção de alho no Brasil. Então nós estamos muito refém de uma única variedade. E os outros 10% tem mais umas 2, 3 variedades. Então, nesse sentido, você falou da variedade, é interessante porque eu tinha marcado aqui, né? Quais as variedades se tem, porque esse é um tema que aparece bastante nas nossas conversas. E qual é a origem do alho? De onde veio? Olha, é bem interessante. Aí a gente resgata um pouco a história do seu Shonan. Seu Takashi Shonan teve uma importância muito grande na origem de algumas variedades de alho. Por exemplo, o Shonan foi ele que desenvolveu. O que ele fez? Ele foi no mercado, em São Paulo, em algumas regiões ali no sul, e pegou esses alhos que veio da Europa, que foram importados. E ali ele começou a multiplicar. E aí ele desenvolveu essa variedade chamada, que leva o nome dele até hoje, Shonan. Inclusive, nós recentemente lançamos um livro contando toda a história do alho no Brasil. Depois eu queria presentear vocês com uma cópia para cada um. E e lá a gente conta toda essa história. E aí dali surgiram várias variedades. E aí a cidade de Caçador, aí teve um pesquisador lá e veio e criaram o alho caçador. E aí teve o alho quitéria, também da cidade lá do Rio Grande do Sul. Então aí começaram a vir, mas todas essas variedades elas vieram de fora. Não foram aqui do Brasil. Mas a origem é Europa? Ou porque, por exemplo, eu estou perguntando porque no kiwi, né, é engraçado, vocês falam, de onde veio o kiwi? Da China. Só que a gente tem a referência da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, do Chile, mas o kiwi... A história fala que a origem é da Ásia, né? Da Ásia, né? Mas, assim, que veio para o Brasil foi da Europa. Aí não sei se sofreu algum melhoramento ali já na Europa e depois veio para cá. Então, as origens desse alho nosso aí é vindo da Europa, né? Até onde a gente tem conhecimento.
Deixa eu voltar num ponto que você falou, você deu o exemplo da Bahia, por exemplo, e que vocês têm aí o apoio também a várias famílias na produção, né? E isso é óbvio que isso é muito importante. Mas tem a outra ponta que depois que eu produzo, eu preciso comercializar. Vocês apoiam ou de que maneira essa quantidade de famílias menores que produzem, como é que elas estão comercializando isso hoje? Olha, esse é um outro desafio que nós temos. Essas famílias, muitas regiões ficam refém, né, dos atravessadores. E como é uma comercialização muito difícil, porque como são famílias, produz pouco, até para o próprio atravessador, ele tem que passar, para ele fazer uma carga, ele tem que passar em 10, 15 famílias pegando alho. E aí tem uma desuniformidade de qualidade, então assim, não é fácil. O que a gente sempre apoiou e apoia são através de cooperativas, né? Então, por exemplo, tem a cooperativa de Frei Rogério, que é o seu Silvio, né? Que está à frente da cooperativa. Então lá ele dá apoio para os produtores na semente, na condução, ele dá todo o apoio ali e depois na comercialização também. Então tira uma parte e vai para a comercialização. Então nós temos algumas cooperativas que faz esse papel e muito bem. Agora nós temos outras regiões que não têm cooperativas e aí a dificuldade para o pequeno agricultor é muito grande. E é onde a gente tenta incentivar, né, indústrias que possam ir comprar. Na Bahia agora foi montada uma indústria para fazer a limpeza, essas coisas. Então a gente fez a ponte de colocar essa pessoa da indústria em contato com essa região para que eles possam comprar dos produtores. Então a gente sempre tenta levar algumas saídas, algumas soluções quando a gente não consegue viabilizar cooperativas para ajudar esses pequenos Porque chegar, por exemplo, no varejo de maneira direta para uma pequena família não tem condições. É difícil. É difícil. Você trouxe um bom... tem um outro ponto, claro. Luiz. Essas compras governamentais também a gente sempre... isso é interessante. A gente assim, ajuda, indica, conversa com eles. Isso também é uma opção para ele, como é feita para eles, né? Essas compras aí do município, tudo. Então, isso daí também tem sido uma saída para eles. Você trouxe agora um tema que me chamou a atenção, porque a gente sempre fala do alho pensando no consumo de casa, né? A dona de casa comprando, mas tem a indústria. Pasta de alho, alho triturado, uma série de outras coisas, né? Você sabe mais ou menos quanto que isso hoje consome da produção e é um produto específico para a indústria ou ela briga com o varejo no mesmo produto para poder transformar esse produto, ou tem um nicho de produto, esse aqui, sei lá, ou não deu classificação, ou não deu tamanho, tem um produto para a indústria ou é o mesmo produto do varejo? Essa é a grande dificuldade nossa, tá? É a grande dificuldade do produtor. Por quê? Como eu falei para vocês, não é uma fábrica, você não consegue produzir tudo certinho. Então, uma parte, inevitavelmente, vai ser destinada à indústria. Por que ele vai ser destinado à indústria? Ou por aquilo que eu falei, às vezes demora na colheita, aí ele perdeu a pele, ele debulhou, né? Ou ele superbrotou, né? E aí ficou ali 2, 3 dentes ali, ele não vai comercial, ele tem que ir para a indústria. Ou na hora do toalete, vai tirar ali, tirou 1, 2 dentes, ele já tem que ir para a indústria. Então esse alho que não tem 1 dente, 2 dentes, né? A cabeça que não está completa, ele é destinado para a indústria. E aí a gente entra com uma concorrência com o produto chinês, que é a maior dificuldade nossa hoje. E eu não tenho os números aqui para te passar, mas a quantidade de alho em indústria que vem da China é muito grande. Vem esse alho em flocos. Mas já vem industrializado. Vem industrializado. Okay. Então ele vem desidratado, tá? 1 quilo que chega aqui, que sai de lá 1 quilo, chega aqui, o comprador faz 3 quilos, então ele está competindo com nossa indústria que nós produzimos lá. E aí ele pega e assim, é importante dar uma olhada nesse alho, que às vezes que eu tive curiosidade de fazer levantamento para ver como que esse alho chega, do alho em flocos, a qualidade dele é muito ruim. Imagina. Porque você já está na já está na indústria, já normalmente... achamos, assim, coisas assim, ruim de falar. É ruim de falar, ruim exatamente. de falar. Eu não vou nem falar.
Então, assim, só que depois esse cara pega, aí ele hidrata, aí ele mistura, e acaba esse produto indo para frente. Então, só que esse alho, ele não paga dumping. Porque De 1 já é quilo processado, é outro produto. é outro né? produto. De 1 quilo ele faz 3 quilos. Então, e esse alho tomou um mercado muito grande do nossa indústria que nós produzimos aqui. Inevitavelmente, os produtores do Brasil inteiro têm Tem para vender. uma, assim, em média de um produtor, de uma produção, quanto por cento é uma produção de... Quanto que sobra para Olha, uma a indústria, gente mais ou menos? a gente luta para deixar esse número baixinho. 2%, 3%. 2%. Da produção nossa, né? 2%, 3%, 4%, mas é difícil. Porque, como eu falei para vocês, o clima a gente não controla. Sim. Então, ou é calor demais ou é chuva. E os dois você faz esse alho da indústria. Então, eu já cheguei a colher alho com 20% de indústria, safra com 20%. Dá um desespero isso aí. Dá um desespero, porque o preço do indústria hoje, só para vocês saberem, eu estou vendendo a R$5 o quilo, e o alho número 6 eu estou vendendo a R$14 o quilo. Nossa. Não paga meu custo nunca, porque o meu custo é 14. Então, quer dizer, eu estou vendendo esse. O alho top meu eu estou vendendo a 14. E aí, se pegar o alho 5 hoje eu estou vendendo a 12,50, 13. O alho 4 a 11. Entendeu? Então, essa conta hoje não fecha. O produtor está tomando um prejuízo esse ano, porque a China teve uma safra muito grande e eles estão vendendo esse alho já... Começaram com $10, $11, $12. E esse alho de $12 pagando os impostos, ele vai chegar aqui abaixo do nosso custo de produção ainda. Vai chegar ali $13. O nosso custa 14. Quando não paga o dumping, ele vai chegar a 11, $10 quando não paga o dumping. Aí que a concorrência fica mais pesada ainda para o produtor. Sim. Então nós temos um desafio muito grande. Primeiro, é produzir e baixar custo. Não tem mais margem para Espaço, o produtor, né? não tem Não tá. espaço. Ele tem que mecanizar. E não é mecanizar para tirar a mão de obra, não. É porque não está tendo mão de obra. Também, esse é um outro tema, Ele né? é um outro tema que a gente falaria aqui, mais um outro programa. Então, hoje, nós estamos tendo que mecanizar. Tem produtores em São Gotardo, Alex Mussi, meu amigo, ele mecanizou o plantio do alho. Mecanizou todo e a colheita está mecanizando. Então tem muitos produtores que estão mecanizando. Ainda que você produza menos, mas o problema é que você não tem mão de obra para você plantar. E quando você tem, a qualidade não está sendo aquela que antigamente que tinha muita oferta. Não, eu fico te ouvindo falar, Rafael, assim, acho que primeiro parabéns, porque, olha, você tem uma propriedade, tem duas associações, nós estamos falando da ANACE e da ANAPA, para você acompanhar, porque você participa, na verdade você é o presidente, né? Sim. Quantos anos que você já está lá? São? Na ANAPA são 17 anos, né? Faz vídeo pro Faz Instagram. vídeo, assim, tá aqui com a gente, fez todo o esforço para estar aqui com a gente. Assim, é de tirar o chapéu, de reconhecer essa energia que você põe no negócio, de verdade, porque além de tudo tem a família, né? E amanhã é aniversário do seu filho, então, que você comentou. Então, assim, eu acho que é nosso dever te parabenizar por tudo que você faz, por tudo que você vem fazendo e por essa trajetória. Além de tudo, esse produto que a gente desconhece como ele é produzido, a dificuldade que tem para fazer isso chegar. Cada um tem a sua especificidade. Mas do alho especificamente, quando eu vi ali o processo dele, eu fiquei muito impactado. Não, e assim, pode ser que eu me equivoque aqui, mas acho que seguramente é o produto brasileiro que mais sofre concorrência no mercado. Não é? É o que mais sofre concorrência no mercado. Então, esse trabalho que você faz já de muito tempo, de novo, como o Jean falou, é de se parabenizar. Eu acho que a gente precisa defender a produção brasileira, não só por proteger, assim, de paternalismo, mas de entender que quais são as condições de fato que existem de produção, mas que, para mim, acima de tudo, o produto produzido é melhor. E se a gente fala sempre aqui de alimentação saudável, segura, com sabor, a gente precisa sempre valorizar o produto que está dentro dessas características, e o óleo nacional é assim. Então, eu acho que a gente tinha como ideia hoje, está chegando já ao final também,
mas de dar a oportunidade de você trazer todos os temas que você trouxe. A gente também, como todos os outros episódios, podia ficar aqui mais 1 hora conversando, né? Mas acho que a gente conseguiu aqui trazer muita informação para as pessoas que são do nosso ramo. Muita gente que é dona de casa assiste, né? Pessoas mais leigas vão ter hoje aqui uma informação muito grande sobre alho que não faziam a menor ideia. Ah, tem diferença, é da China, não é da China, pode ser da Espanha, pode ser do Chile, pode ser da Argentina, é brasileiro mesmo. Então acho que a gente aqui ajudou a trazer um pouco dessa história. Eu particularmente sou defensor de trabalhar com alho brasileiro já há muitos anos. Não é fácil para quem está no varejo tomar essa decisão, porque a gente estava falando um pouco antes, né? Competência, né, de preço, de modelo de trabalho é muito grande e a falta de informação para o cliente é o principal entrave, porque a hora que ele percebe, ou que ele sabe que um determinado varejo trabalha com alho nacional, que esse alho tem tudo aquilo que a gente falou aqui agora, né, da propriedade que é melhor, das condições de produção, da quantidade que emprega de pessoas, o trabalho com pequenas famílias, se todo mundo tivesse essa informação, a decisão seria fácil de ser tomada ou pelo varejo ou pelo cliente da ponta. E como você disse antes, tem muita oportunidade ainda e acho que a gente tem, né, dentro do possível, a obrigação de levar essa informação adiante para fazer o alho brasileiro estar presente nas casas e mais famílias, né? Mais lares brasileiros. Eu queria te pedir para que você deixasse a orientação de como que quem quiser fazer o contato com com a associação, com a NASCE, com a ANAPA, como que são os canais, por onde que pode te contactar ou a entidade. Uhum. Bom, é importante a gente falar que a ANAPA, a gente preocupa muito, e nós produtores, com a segurança do nosso trabalhador. Eu comentei que é difícil, que às vezes acha alguma coisa, mas assim, a gente orienta a fazer tudo as coisas certas, a gente faz as coisas certas, né? Então é importante, a gente preocupa muito com a segurança do nosso trabalhador, dos nossos colaboradores, com a produção, né, sustentável, com o meio ambiente e com as questões trabalhistas. Então a gente preocupa muito, a gente reúne muito, conversa muito sobre isso para que a gente produza o melhor produto com a melhor qualidade e respeitando todos essas premissas aí. Nós produzimos com essas premissas. Então isso é importante. E quem quiser entrar em contato com a gente, tem o Instagram da ANAPA, @ANAPAalho, né, @cebola brasileira, e também o meu Instagram, @Rafael Jorge Corsino. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, que tem uma lavoura de alho e quer buscar conhecimento, alguma coisa, pode entrar em contato, que eu sempre respondo todos os meus directs, e muitas pessoas me procuram para buscar conhecimento, e a gente está ali para ajudar as pessoas aí que têm interesse na cadeia do alho, da cebola, né? Hoje a gente praticamente dedicou esse programa ao alho. Mas a cebola é um outro produto muito importante que está na casa de todas as pessoas no Brasil. E acho que já fica de antemão outro convite para você, na nossa próxima temporada, a gente fazer aqui um episódio focado em cebola, porque também tem bastante tema interessante. Consegue fazer lá na Matrice, né? Opa, vai ser uma boa, hein? A gente consegue. Nós temos um estúdio lá que a gente faz os podcasts da ANAPA, a gente pode combinar de fazer lá. Seria muito legal. Legal. Então já estão convidados. Não, vamos fazer junto, vamos somar essa força aqui. Aí você estava falando, eu acho que uma coisa que a gente pode colocar, nós temos feito isso, a gente põe a referência embaixo na hora que você mencionou, para que as pessoas possam ativar. Acessar. Vamos se ajudando nessa multiplicação aí, né? Isso aí, exatamente. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e pelo seu esforço para ter vindo até aqui, fazer esse bate-papo conosco. Foi muito bom, cara. Eu gostei bastante da conversa. Você trouxe informações muito ricas e eu tenho certeza que o público que está assistindo a gente vai gostar bastante também, e espero que você tenha gostado. E eu que agradeço, Jean Paulo, Luiz, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, né? E estou sempre à disposição de vocês e das pessoas que precisarem aí conhecer um pouquinho mais da cadeia do alho. Mas eu queria terminar aqui, além de te agradecer, lembrar uma coisa que você começou falando, que foi o teu pai, a influência nas tuas decisões, né? Como isso é relevante, a gente está aqui por causa disso, por causa das histórias também. No meio do caminho vão aparecendo as políticas, os entraves, mas no final das contas, assim,
A história lá no começo, você acompanhando seu pai, que despertou em você uma jornada de vida. E no final você falando que amanhã você está indo na comemoração do seu filho. Então começa e termina com a família. Isso não tem preço, né? É verdade. A família é a nossa base, né, Jean Paulo? É o que deu sustento para mim, para que eu pudesse conseguir esses objetivos, né, de vida, de profissional. E sem a família a gente realmente não consegue estabelecer, não. Então a família, eu agradeço a Deus, né, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe ainda que é viva e está lá, inclusive, para comemorar com a gente amanhã. E é a base de tudo, né? Exatamente. Muito bem. Legal. Muito obrigado. Então tá. Obrigado, Rafael. Valeu. Bom, eu fecho aqui, Luiz, lembrando, né, dos nossos agradecimentos. Eu queria agradecer a GS1 Brasil, que foi a nossa primeira apoiadora, que vem assim permitindo que a gente faça esse compartilhamento das histórias, como a que nós tivemos aqui. A GS1, lembrando, é a empresa, é uma associação que tem essa referência e os padrões do código de identificação, código de barra, código em linha, códigos que trazem a possibilidade de a gente levar a informação do produto ao longo da cadeia de abastecimento. Então, quem quiser pesquisar mais, a gente sempre deixa aqui o QR Code na tela para que possa depois ir buscar essa informação. Exatamente. E também agradecimentos à Hikes1. É uma empresa holandesa de semente que já está no Brasil há vários anos. Tem produtos muito adaptados à nossa necessidade de produção e ao nosso hábito de consumo. Quem quiser saber mais sobre a Hikes1, aqui também tem o QR Code. Acesse o QR Code, vá até o site e descubra os produtos e serviços. E para você que nos assistiu até agora, não se esqueça, vai lá, né? Clica no sininho, deixa seu like, ajuda o nosso canal a crescer e a levar histórias tão interessantes como essa que a gente viu aqui agora para muito mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado. Muito obrigado.